Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu acabei de gravar um videozinho sobre substrato. Assim, eu não sei como que ficou, se ficou muito legal, eu ainda nem assisti, vou postar para vocês, como eu tinha prometido, de rosa, substrato de rosa do deserto. E eu fiquei assim um pouco tenso, um pouco tímidozinho, mas no início é assim, né? Tô voltando agora, fiquei um tempão sem gravar com vocês, mas eu entrego isso aí de todo o coração, tá? Vamos então ao conteúdo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente na produção de mais um videozinho. Agora, conforme combinado, nós vamos mostrar qual substrato que a gente utiliza para cultivo das rosas do deserto aqui em casa. Eu trouxe esse exemplar aqui. Tem até uma fotografia dele lá no Instagram e no Facebook, quando ele ainda tinha a floração dele natural, né? Própria dessa sementeira aqui. Agora eu já fiz, passou-se muito tempo, né, daquela data, e eu venho trabalhando essa planta para ela ficar no estilo de mini baobá, por isso que tá assim barrigudinha aqui, com essa copinha aqui toda miudinha, semelhante àqueles baobás africanos lindos, maravilhosos. Enquanto ela não floresce, é claro, porque eu fiz enxertos aqui. Então essa planta que está aqui é uma variedade de flores triplas, maravilhosa, e quando floresce não parece um baobá, porque isso aqui fica lotado de flores, né? Eu vou mostrar para vocês mais adiante quando chegar o tempo da floração dele. Então trouxe para ilustrar que aqui nesse mini baobá, entre aspas, a gente tem o substrato que eu vou fazer com vocês aqui hoje. Um substrato que entrega tanto uma boa drenagem, que a rosa do deserto gosta, quanto os nutrientes necessários à formação das raízes do sistema radicular. Que a gente sabe que as raízes, além de dar sustentação, é a boquinha da planta. Através delas é que a planta absorve todos os alimentos que ela necessita para produzir. Então a galhada, as flores, né, ficar linda, maravilhosa, do jeito que a gente gosta. Então, na montagem desse substrato, a gente vai usar, além dos elementos que vão dar volume, a gente vai usar também alguns materiais que vão trazer os nutrientes necessários a esse desenvolvimento das raízes. Só dando uma explanadinha assim bem superficial e geral para vocês, a gente sabe que alguns de nós sabemos que tem uns elementos indispensáveis, que todos eles são indispensáveis, né, na verdade, mas alguns tipos de sais minerais as plantas utilizam em maior quantidade. Então o grupo, os três que ela usa em mais quantidade é o nitrogênio, fósforo e potássio. Inclusive a gente tem essa sigla em alguns adubos, NPK, que significa nitrogênio, fósforo e potássio. São os elementos que ela absorve em maior quantidade. O fósforo, que é a letrinha do meio, P, que fósforo escrito em latim é com P. Então o fósforo é um dos elementos que a planta precisa muito para a formação das raízes, né? E após esses três, que a gente chama de macroelementos, elementos que ela suga em grande quantidade, a gente tem um outro grupinho de três que ela utiliza em média quantidade, que é o enxofre, o cálcio e o magnésio. Esses três elementos são indispensáveis para a formação do sistema radicular. Eu vou dizer por quê, e a gente precisa colocar aqui, né, no cultivo, na formação desse substrato, para que as plantas venham com aquelas raízes bonitas. Então a gente vai partir então para a montagem desse substrato, e conforme eu for fazendo o substrato, eu vou falando o que a gente vai adicionar e o porquê da gente adicionar alguns desses materiais outros na composição.
Então eu vou ajeitar o celular aqui de um ângulo que fica legal para a gente ver. Ele está montando esse substrato maravilhoso. Aqui pra gente ele tem feito um sucesso muito grande. E eu acredito que se vocês experimentarem aí, vocês não vão se decepcionar. Então eu já deixei separada aqui minha bacia de preparo de substrato. Quando eu vou preparar numa quantidade menor, eu utilizo esse vasilhame aqui, minha colherzinha de pedreiro para misturar. Então a gente vai começar dizendo as proporções para vocês e o material. Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui esse material aqui, eu compro pronto, tá? Ele é um material orgânico, é um substrato para folhagens em geral, para plantas em geral. Então eu compro ele pronto, tem vários substratos, materiais no mercado que a gente pode utilizar para poder estar fazendo esse plantio. Esse material aqui, ele não contém terra na composição dele. Aqui é só material vegetal já semi-decomposto. Então aqui a imensa maioria aqui são cascas de árvores, né, serragem, tudo moído, semi-decomposto, que eles usam aqui. Então a gente pode estar comprando aí qualquer um desses substratos do mercado para poder estar utilizando. Nesse caso aqui, a granulação dele, se vocês olharem aqui e reparar, é um substrato de granulação média para grossa. Não é aquele substrato fininho, muito fininho não. Mas se quiser utilizar, se no caso vocês comprarem ou forem utilizar aí na casa de vocês um material que seja mais fino e que dificulte mais assim a passagem de água, algum material mais argiloso, a gente pode estar acrescentando outros materiais que vão favorecer a drenagem. Nesse caso aqui, como esse material ele já é mais grosseirozinho, eu vou utilizar 4 partes dele para uma parte de palha de arroz carbonizado. Vai dar a drenagem que eu preciso aqui, que eu vou estar mostrando para vocês no final. Isso aqui pode estar sendo substituído por vários outros materiais, né? Eu já vi aí os meninos e as meninas na internet utilizando vários outros materiais, como por exemplo pó de serragem semi-decomposto, né? Eles fazem um trabalho com ele, deixa de molho na água para tirar o excesso de tanina e tinta. Pode estar utilizando aqui areia também, um pouquinho de areia. Eu não utilizo areia, eu poderia estar colocando aqui uma parte de areia. Eu não utilizo areia aqui porque meus vasos eles não ficam no chão, ficam em cima de umas bancadas, então para não ficar tão pesado. Aí a gente fazendo esse substrato, a gente vai ter um resultado onde a gente vai ter aqui muita matéria orgânica disponível para a planta, né? Porque aqui ele é todo composto à base de matéria orgânica. Se eu quisesse estar utilizando um pouquinho de terra também, dessa terra comum de jardim, eu poderia estar utilizando, desde que eu colocasse mais materiais drenantes, né? Como a casca de arroz, perlita, bagaço, restinhos de madeira podre, alguma coisa que desse uma drenagem maior para esse substrato. Mas o foco maior, que a gente tem vários substratos na internet, várias composições aí que as pessoas utilizam. O foco maior desse substrato, que vai tornar o principal dele aqui no caso, é a drenagem, né? E a retenção de água em pouca quantidade, para que as raízes não estejam apodrecendo entre as ervas, principalmente se as plantas estiverem num lugar
onde elas estejam expostas à chuva, não estejam no local coberto. Igual aqui na minha casa, essas plantas que eu plantei aqui, as últimas, todas estão expostas ao tempo. Então, eu preciso ter uma drenagem boa para que eu não tenha problemas com isso. Eu tinha falado com vocês no início do vídeo que a gente precisa de alguns elementos indispensáveis na formação das raízes. Se eu plantar minha rosa do deserto somente nisso aqui, ela também vai enraizar, vai ficar bonita, mas eu não quero que ela só enraize e fique bonita no que ela ficaria aqui. Eu quero mais. Quero que ela forme muitas raízes, que essas raízes sejam saudáveis e que esse processo de crescimento de raízes seja rápido, para que a minha planta fique bonita rápido. Então, o que eu vou acrescentar aqui em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu vou colocar o superfosfato simples. O superfosfato simples é um material que aqui ele está empedrado porque ele está guardado ali há muito tempo. Ele ficou empedrado. Para essa quantidade de substrato que eu preparei aqui, eu coloquei aqui aproximadamente 7 litros. Então eu vou arredondar para 5 litros de substrato. Eu vou estar utilizando 1 colher de sopa e meia de superfosfato simples. 1 colher e meia a 2. O que esse material vai entregar para as minhas plantas? Ele vai entregar enxofre, vai entregar cálcio e vai entregar fósforo. São elementos que são muito necessários para a formação de raízes saudáveis nas plantas. O enxofre, ele vai estar trabalhando na diferenciação celular. Quando você corta a planta, estaca para poder plantar, ela vai ter que formar raízes novas. Então o enxofre, ele vai estar favorecendo essa diferenciação, essa transformação das células do caule em raízes novas. Ela vai precisar desse mineral para poder estar formando novas raízes. O cálcio, que também tem aqui no superfosfato simples, é um elemento que ele vai ser necessário para a formação de raízes saudáveis, fortes, resistentes, num processo de saúde, resistência. O que acontece quando falta cálcio na raiz da minha planta? A primeira característica que tem quando uma planta está com falta de cálcio no sistema dela radicular é o apodrecimento e enfraquecimento das raízes. Então é muito importante a presença do cálcio para a saúde dessas raízes. E o fósforo vai dar um fortalecimento, uma resistência na planta como um todo, inclusive no sistema imunológico dela e nas raízes. Vai favorecer, então adicionando o superfosfato simples, eu tenho aqui esses 3 elementos já disponíveis para minha planta: enxofre, cálcio e fósforo. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que as rosas do deserto, elas não apreciam muito solo ácido. Então eu também vou estar colocando aqui o calcário. O calcário, ele vai ter 2 funções aqui nesse substrato. Além de não deixar a planta o substrato ficar muito ácido, ele vai estar controlando, ele vai estar ele vai estar entregando para a planta cálcio. Eu estou usando aqui o calcário dolomítico porque ele vai entregar cálcio e magnésio para a planta. O cálcio, como eu falei para vocês, ele é indispensável para as raízes, e o magnésio também. Então aqui eu vou colocar para essa mesma quantidade de substrato 1 colher de sopa e meia, mesma quantidade que eu coloquei de superfosfato, eu vou colocar de calcário dolomítico. Calcário dolomítico, então, ele vai estar entregando cálcio e magnésio. O que o magnésio faz para a minha planta?
Quando a planta pega a energia do sol e fabrica nas folhinhas dela os nutrientes, o magnésio vai favorecer que esse nutriente chegue até a raiz do vegetal. Então, se o meu substrato tiver com pouco magnésio, se a minha planta tiver com carência de magnésio, a planta vai produzir os alimentos na folhagem, mas não vai transportar até as raízes de uma forma eficiente. Com isso, o sistema radicular vai ficar enfraquecido e diminuído. A planta vai acumular muito alimento na folhagem e as raízes vão ficar subnutridas, vão ficar com deficiência de alimentação. Aí o que vai acontecer? Um enraizamento fraco, consequentemente uma planta com desenvolvimento inapropriado, um desenvolvimento que não vai entregar para a gente a beleza que a gente quer. Então esse é o substrato que a gente utiliza. Ó. Você pega ele, aqui ele está bem úmido, ele está até agarrando um pouquinho, mas ele drena muito bem, que é o importante, o mais importante. Então a gente colocou aqui nosso material orgânico grosso, semi-decomposto. A gente colocou palha de arroz carbonizada. A gente colocou superfosfato simples, que vai entregar para essas raizinhas aqui o enxofre, o fósforo e o cálcio. E a gente também colocou o calcário, que vai estar controlando a acidez do substrato, e vai entregar o cálcio e o magnésio, que também é importantíssimo. E isso aqui é um composto maravilhoso para a gente estar plantando nossas rosas de dezembro. E esses elementos, né, esses sais, eles são também, esses adubos, eles também são utilizados na composição de outros substratos. E além disso, ela também vai precisar dos micronutrientes, né? E a gente, quando fizer o plantio, o ideal é que você tenha um adubo que entregue esses micronutrientes para você estar fazendo as regas. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a rega daquele mini baobazinho ali, ó. Eu vou levar esse mini baobazinho para não fazer muita molhaceira aqui. O substrato dele tá até meio úmido, que eu já tinha feito a rega. Mas aí eu vou levar ali para fora, vou jogar água aqui para vocês verem a drenagem, que é legal para um substrato, para a planta poder desenvolver sem estar ocorrendo podridão nas raízes. Então aqui, gente, eu trouxe aqui para fora para não estar fazendo muita molhaceira aqui, que eu quero jogar bastante água para vocês verem, ó. Principalmente aqui onde eu moro, que é um local que tem alagamento, né? Essa planta aqui, ela já passou por umas 8 enchentes aqui nesse lugar. E ela tá aí, ó, perfeita, maravilhosa. A gente faz a rega, eu não boto essa aguaceira toda aqui não, pra não lavar muito substrato, mas eu tô mostrando pra vocês só pra ver, ó. Eu posso molhar à vontade, a água não fica parada. Ela já desce, escorre todinha imediatamente. Então a rosa do deserto gosta de água, mas ela não gosta que essa água fique toda a vida empoçada ali. Que ela tem uma capacidade de absorção, além de ter armazenamento no seu caule, nas suas raízes diferenciadas, ela tem uma capacidade de absorção de água muito rápida. Então é uma planta assim que quando ela está com o sistema radicular dela todo bem formado, a menor chuva, ou você pode deixar ela 3 meses sem molhar, que quando você fizer a primeira rega, se ela estiver saudável, bem enraizada, ela já chupa aquela água e já se engorda e fica lindona, maravilhosa, toda cheia de luz, toda inchadinha, toda linda, belíssima. Aproveitar, vou fazer uma lavagem nesse folhinho dela aqui, ó, para tirar o pó.
Eu não gosto de jogar água aqui em cima, não. Quando ela tá com os botões já mais formados, né? Para não atrapalhar a floração. Aí ali dentro daquele substrato a gente já tem ali, como eu falei para vocês, o calcário dolomítico e o superfosfato. Ele está impregnado ali entre aquelas partículas e conforme a água entra, ele vai se dissolvendo, soltando sais e a planta vai absorvendo vagarosamente e fica esse espetáculo aí. A gente não está vendo ali dentro do vaso, mas esse enraizamento maravilhoso que vai trazer depois essa floração espetacular que eu vou estar mostrando para vocês em breve. No início da primavera, que é onde eu moro, na minha região, é a época que elas dão uma florada mais intensa. Quando começa a aquecer bem, ainda mais que elas passam pelo estresse aqui do inverno, eu não jogo muita água, aí vem aquela explosão de flores, coisa mais linda. Eu vou estar mostrando para vocês essa planta aqui. Esse é um vegetal do nosso cruzamento, feito aqui e desenvolvido, e é uma plantinha que eu já até presenteei já algumas pessoas com esse material, mas ela nunca foi disponibilizada não. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é isso aí. E eu vou agora mandar um beijão para vocês. Mão toda suja, ó, do trabalho. Que Deus abençoe cada um de nós. Um grande beijo no coração.